Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É isso aí, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui informativo e bem importante aí, um vídeo falando de uma lista de 7 erros que eu considero muito grave na parte elétrica. Esse vídeo vai ser para você que está começando na área elétrica aí, que tem pouca experiência, ou então para você também que gosta de fazer alguma coisinha na sua casa sem contratar o profissional. Isso é normal, né? Eu, por exemplo, sou eletricista e às vezes tento deixar de contratar um pedreiro. Dá tudo errado e no final o pedreiro tem que vir, no meu caso aqui, ele acaba tendo que vir consertar o que eu fiz e às vezes até eu faço ele fazer mais do que se eu tivesse chamado ele antes. Mas a gente tenta. Na próxima vez eu acabo fazendo isso novamente. Mas vamos lá. Então, eu vou trazer uma lista aqui com 7 erros que eu considero grave. Elétrica não é brinquedo, todo mundo sabe. Então, se você está fazendo aí o seu trabalho, pode fazer, mas tome cuidado, desliga os disjuntores antes de fazer. Na hora que terminar, revise com calma. E eu gostaria de te pedir que antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostar do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like aqui. Isso vai me ajudar bastante, vai me incentivar a continuar trazendo mais vídeos iguais a esse ou até de outras importâncias aí na área da elétrica. E vamos lá, vamos falar primeiro aqui dos cabos não identificados. Vou colocar aqui cabos não identificados. Eu coloquei isso aqui porque esse caso é mais quando você está construindo, né? Fazendo uma reforma, uma coisa mais de uma proporção um pouco maior. Então, o ideal é você usar as cores padrões, que aí tem uma lista normatizada. Normalmente é verde ou verde e amarelo para a terra, neutro com azul, preto e as demais cores para a fase, e aí você usa o retorno de lâmpadas, né, de interruptores com amarelo. Mas aí se você não tem essas cores aí para fazer ele padrão, usa as cores que você tem em mãos e cria seu próprio padrão, não tem problema, né? Mas pelo menos você vai saber usar, usa sempre as mesmas cores para as mesmas funções, para você não se perder depois. Isso vai te ajudar a resolver um problema no futuro e até na hora que você está fazendo também você ganha tempo de não ficar tendo que descobrir e evitar também aí o risco de fechar um curto no cabo porque você não sabia como que ele, o que era a função dele. E se de tudo você não tem como fazer essas cores tudo separadas, usa uma identificação com etiqueta, de alguma forma identifica esses cabos aí para você saber quem é quem na hora de dar sequência no seu trabalho. Agora eu vou falar de emendas de cabos. Emendas de cabos. Por quê? Emendas de cabo, pessoal, às vezes, né, algumas pessoas, provavelmente não é o seu caso, mas algumas pessoas pensam que emendar o cabo e fazer uma emenda de segurança, né, é passar bastante fita isolante. A fita isolante, na verdade, ela protege mais, em maior quantidade, ela protege mais contra atritos físicos. Então, se esse cabo está esbarrando por uma vibração em algum lugar nessa emenda, quanto mais fita isolante, maior vai ser a dificuldade para que ele chegue no cobre. Mas se o defeito vir a ser provocado por mau contato, que é o aquecimento que vem de dentro para fora, e a fita isolante não vai resolver em nada, ela vai torrar junto com esse problema, né? Muita gente já deve ter visto emendas torradas aí. E aí o que que resolve isso? É decapar uma quantidade legal, uma medida legal ali na ponta do cabo, dos dois lados. Se for o caso, separa ele, deriva ele, faz a emenda deles, das derivações, depois junta. E se for o caso, cabos mais grossos, usa conectores adequados. Conectores de compressão, conectores aí, aqueles que estão na moda aí, os tipo vago, mas usa alguma coisa que vai te dar uma garantia que não tenha mau contato nem corrente alta ali nessa emenda. Continuando sobre emenda, o terceiro item aqui eu vou colocar cobre com alumínio. Emendar cobre com alumínio. Eu tenho até um vídeo no canal que eu falo sobre essa situação. Eu falo sobre como emendar cabo de cobre com alumínio. Às vezes as pessoas acham que emendar cobre com alumínio é algo normal, igual qualquer outra emenda, e não é.
O cobre ele tem um desgaste diferente do alumínio, mas o fato é que uma emenda de cabo com alumínio, se você só emendar um cabo no outro, de cobre com alumínio, você vai ter problema muito rápido. Eu mesmo já tive problemas dessa forma lá no início, mas por sorte, graças a Deus, foi com pessoas compreensivas que me deixaram corrigir e evitamos um dano maior, mas é bem grave. E o ideal é usar o cabo, o conector bimetálico nessa situação. Então, emenda de cabo de cobre com alumínio, usa conector bimetálico, que ele já vem com alumínio e cobre na fabricação dele, de forma que ele não vai deixar gerar ponto quente ali na emenda. Agora, o quarto item, eu vou falar sobre passar o neutro no interruptor. Neutro. Isso aqui é na hora de fazer uma lâmpada. Quando você vai montar uma lâmpada, às vezes a pessoa pensa, qualquer cabo que eu passar ali vai funcionar. É verdade, vai funcionar. E eu aprendi a fazer uma lâmpada há muito tempo e quando eu aprendi, né, antes de ser técnico, ninguém falou isso também para mim. Simplesmente falou assim, um cabo você passa no interruptor e o outro você leva na lâmpada. Mas o ideal é que você passe o fase pelo interruptor, porque quando você baixar o interruptor, a sua lâmpada não tem mais alimentação de fase, então não tem risco de choque elétrico. Então, numa troca da lâmpada, numa manutenção na bocal, e aí, complementando essa ideia, tem até um outro vídeo aqui no canal também, que eu falo sobre a montagem da lâmpada, que ela deve ser feita, montagem da alimentação dessa lâmpada, né? Da fase, do neutro. A fase deve chegar pelo centro do bocal, quando é um bocal 27 ou algum parecido, e o neutro deve chegar pela lateral, quando você pegar ali na rosca, você não vai ter contato com fase, caso o interruptor esteja ligado. Mas então, o ideal é que você venha com fase do disjuntor, passe no interruptor, e aí sim você leva ele na lâmpada para você não ter o risco de tomar um choque lá na hora que você for fazer uma manutenção nessa lâmpada. O item 5, eu vou colocar aqui o uso de T. Vou colocar até mais fácil aqui, o uso do T e dos benjamins. Não é legal ficar usando esses T e benjamins. E aqueles adaptadores também a gente pode incluir aqui, né? Adaptadores. Está sendo muito utilizado adaptadores hoje em dia por conta das tomadas que usam o padrão novo, né? Que é os 3 pinos, e as tomadas antigas, às vezes as construções antigas ainda têm aí as tomadas de 2 pinos só, e o pessoal compra aquele adaptador e utiliza. Isso aí é bem complicado. Outro caso que usam também, quando você tem uma tomada que é para 10 amperes e está utilizando um equipamento de 20 amperes, secador, alguma coisa desse tipo. Aí o risco aumenta muito mais, porque aquela tomada já foi projetada só para 10 amperes. Você está usando um adaptador para 20 amperes, você está aumentando esse risco aí para o seu equipamento, para sua casa, para você, né? O que é o ideal? Fazer tomadas de duplas ou triplas. E aí é ideal que você faça essas tomadas. Não, eu até mostro num vídeo no canal que você, às vezes, quando você vai fazer a tomada, tem aqui os 3 pinos, o que o pessoal faz? Decapam a ponta do fio e passa ele aqui direto, né? Dos 3. Só que isso aqui fica sem isolação. E aí, se for uma tripla, talvez ela vai até ficar toda tampada. Mas se ela for dupla, e aí a tampinha da caixinha cair, isso aqui vai ficar tudo desprotegido e alguma criança pode enfiar o dedo aqui e se machucar. E aí o ideal é que você faça uma derivação nesse cabo, faça uma emenda nele quando ele está chegando aqui, você emenda, e aí leva um em cada lugar aqui, por exemplo, né? E aí, isso, fazendo uma emenda aqui, isolando, você fica com uma ligação muito mais segura. O outro caso que eu vou falar aqui, o número 6, é sobre o fio verde do chuveiro. Número 6 da lista, o fio verde do chuveiro conectado no neutro.
ligado no neutro. O que acontece? Quando você vai lá olhar no seu chuveiro, ele tem lá um fio verde, né? Quando você compra esse chuveiro, ele vem com fio verde. E aí, quando você ligar, vai fazer a montagem dele, você fala assim, ah, mas não tem, a minha instalação não tinha um fio de aterramento aqui, né? Um fio verde chegando aqui, eu vou ligar ele no neutro. Não faça isso. Por quê? Quando você fizer isso, você está correndo sério risco de, em algum momento, quando você tiver um rompimento desse fio neutro, por acaso tiver o rompimento dele na sua instalação, a tendência é que o seu terra passe a fazer a função do neutro para a resistência do chuveiro. Então, ele vai buscar se alimentar, né, buscar onde, como que fala? A passagem da energia vai buscar um lugar onde tenha menos resistência. E é onde que vai ter menos resistência? Na hora que você está tomando banho, ela vai vir pela água, vai passar pelo seu corpo ou pelo registro quando você estiver girando ele. Então, não faça isso. Na pior das hipóteses, deixa sem conectar o cabo verde. É menos perigoso do que ele conectado no verde. E agora, por último, vamos falar aqui sobre disjuntores. Dimensionamentos de disjuntores. Dimensionamentos de disjuntores. O dimensionamento de disjuntor, calma que já está acabando o vídeo, gente, mas essa parte é bem importante também. Aproveita, né? O vídeo ainda não acabou, deixa seu like aqui, deixa um comentário legal aqui para me incentivar e também que esse vídeo vai começar a chegar para mais pessoas que podem gostar, né? Podem estar precisando assistir esse vídeo. Se você ainda não for inscrito também, se inscreve aqui no canal. E vamos lá. Dimensionamento de disjuntor, ele é muito importante você levar em consideração o cabo que vai sair desse disjuntor e vai alimentar esse circuito. Porque às vezes você dimensiona pensando apenas no equipamento que você vai utilizar lá na frente, e aí você fala assim, ah, mas o equipamento que eu vou utilizar lá já tem a segurança dele, eu não preciso de me preocupar muito com esse disjuntor, vou colocar aqui acima, porque ele não fica desarmando. Só que o disjuntor ele tem a função também de proteger o condutor, ou seja, se o seu cabo é de 2,5, por exemplo, que vai até 21 amperes, se eu não estou equivocado aqui nessa fala, você precisa dimensionar um disjuntor compatível com isso, porque do caso contrário, esse cabo, por exemplo, se houver uma sobrecarga lá nesse circuito, vai aquecer, vai começar a torrar esse cabo e o seu disjuntor, vamos colocar que você colocou um disjuntor para esse cabo de 2,5, um disjuntor de 40 amperes, ele não vai desarmar, né? Não vai proteger o condutor. Então o condutor vai torrar e quando chegar a desarmar o disjuntor, você já está com o seu circuito todo danificado. Então, o dimensionamento do disjuntor deve levar em consideração a sua carga, principalmente, mas também o condutor. Tudo tem que estar compatível. É isso aí, pessoal. Resumindo, vamos falar aqui rapidamente dos 7 erros graves que a gente falou aqui. Não identificar os cabos na hora da montagem, fazer as emendas do cabo pensando só em fazer de qualquer jeito, isolar muito, não é o que vai resolver, tem que realmente fazer uma emenda que não gere mau contato. Quando for emendar cabo de cobre com alumínio, utilizar conectores bimetálicos. Quando for fazer uma ligação de uma lâmpada, o quarto item, não passar o neutro pelo interruptor, e sim o fase. Não usar T, adaptadores, Benjamin, aqui a lista vai indo longe. Faça tomadas duplas, faça tomadas triplas, né? Faça tomadas que vai atender os equipamentos ali próximo onde está instalada essa tomada. 6. Fio verde do chuveiro nunca deve ser conectado no neutro, tá? Se precisar de fazer isso, vai ser feito. Existe uma forma de ligar o, o aterramento e o neutro sendo o mesmo condutor, mas isso deve ser feito só até o quadro de distribuição e depois do quadro de distribuição até os equipamentos, e no caso o chuveiro, tem que ser já fios separados, mas aí já existe um monte de coisa que tem que levar em consideração. Não vamos entrar aqui, porque senão ia alongar muito o vídeo. E o item 7, dimensionamento dos disjuntores, né? Levar em consideração que os disjuntores devem proteger também os condutores, não só as cargas que estão penduradas nesses disjuntores, nesse circuito, mas também os condutores responsáveis por transportar
essa tensão elétrica no circuito. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Fala pessoal, bom dia. Eu vou ter que mostrar pra vocês aqui. Quem que tá aqui assistindo? Olha aqui as minhas, as minhas espectadoras. É desse jeito que a vida de um pai gravando vídeo. Emenda pode ter muita fita isolante que não vai resolver. O disjuntor tem a função também de proteger os disjuntores